Um exemplo de bancada para hidráulica. A metodologia dos problemas possibilita o aprender fazendo. Outro exemplo de bancada. A diferença está no medidor de vazão representado entre as seções 5 e 6. Trecho da bancada. A pergunta é: o manômetro que possibilita a determinação da pressão em 2 está funcionando adequadamente? Põe o cérebro para funcionar. Como vou saber isso? Dê uma luz. Através da curva da bomba CCB obtida em 15/2. E como ela foi obtida? Me ajuda de novo. Através da experiência da bomba. Se você não lembra, veja o vídeo no YouTube. O link fica na parte superior direita. Conceitos para resolver o problema 1. Na primeira situação, nós vamos considerar a obtenção da CCB para a pressão manométrica na saída igual à pressão já da seção de saída. Vamos analisar esta síntese de conceitos que me dão sustentação à solução apresentada. Bom, hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre a obtenção da curva da carga manométrica da bomba em função da vazão. Nós estaremos usando uma das nossas bancadas do laboratório para coletar dados, mas basicamente nós trabalharemos com a entrada e a saída da bomba. Escolhemos uma bancada onde na seção da entrada a pressão registrada pelo vacômetro é diferente da pressão de entrada, porque nós vamos ter que corrigir. Nós teremos essa altura aqui, que nós vamos chamar de H de entrada, para corrigir a pressão lida no vacômetro. Já na saída, a pressão registrada no manômetro será a própria pressão, porque o H para a correção é 0. Eu já acoplei o manômetro no centro ao eixo da tubulação, ok? A partir daí, nós estaremos aplicando a equação da energia da entrada até a saída. Ao aplicar a equação da energia da entrada até a saída, nós teremos carga da entrada mais carga da bomba igual a carga da saída mais as perdas entre entrada e saída. Estas perdas já são consideradas no rendimento da bomba. Portanto, na equação de energia, nós não estaremos usando essas perdas. A partir daí, quando eu abrir a equação, eu vou ficar com Z da entrada, mais o P da entrada sobre gama, mais alfa E, V ao quadrado sobre 2G, mais HB igual Z, S, mais PS sobre gama, mais alfa da saída, velocidade da saída ao quadrado sobre 2G. Importante observar aqui que o PE será a pressão manométrica do vacômetro mais a correção gama HE. Já a pressão de saída seria a pressão manométrica no manômetro mais o gama vezes 0, já que este é o valor da correção para a saída. Então eu tenho que a pressão na saída é a própria pressão registrada pelo manômetro. Ok? Importante, se eu adotar o PHR no eixo da bomba, como foi mostrado aqui, ó, PHR no eixo da bomba, automaticamente o meu ZE passa a ser 0, porque ele está situando no plano horizontal de referência. Tá? Outra coisa importante, como que eu vou determinar a velocidade? Para se determinar a velocidade, eu vou ter que conhecer
a vazão. E automaticamente a área da seção que eu estou trabalhando de forma direta. Obtida de forma direta. Ela é obtida no tanque de distribuição, onde eu vou ter que a vazão será um ΔH, área do tanque, dividido pelo tempo. Tenho o meu tanque, a tubulação está aqui, eu fiz um corte para poder enxergar o que está acontecendo, e aqui eu tenho o medidor de nível. O que nós fazemos aqui? Eu pego um nível inicial, aciono o cronômetro, deixo subir um ΔH, quer dizer, o meu fluido vem para cá, deixo subir um ΔH, e aí eu travo o cronômetro. Esse ΔH, geralmente nós estaremos trabalhando com 100 milímetros. O tempo mais ou menos fixo, até para a gente controlar se o tempo aumenta ou diminui, à medida que a gente abre ou fecha a válvula controladora de vazão. Outra coisa importante nessa experiência é que a gente vai estar trabalhando aqui com um motor elétrico considerado assíncrono. Alguém poderia perguntar, poxa, mas o que vem a ser um motor assíncrono? É mais fácil a gente partir do conceito de um motor síncrono. Eu vou partir do conceito do motor síncrono, que é aquele que apresenta uma rotação fixa. Então, se eu tenho um motor síncrono, com rotação fixa, alguém podia perguntar, mas como é que eu determino essa rotação? Eu determino a rotação síncrona como sendo 120 vezes a frequência que nós temos dividido pelo número de polos. No nosso caso do laboratório, nós teríamos 120 vezes 60 Hz, já que no Brasil é 60 Hz, o número de polos nosso 6. Então nós teríamos uma rotação síncrona de 3.600 RPM. Então, se o meu motor fosse síncrono, eu só estaria trabalhando com essa rotação. Porém, o meu motor é assíncrono. Significa que eu tenho um certo escorregamento no acoplamento do motor em relação à bomba. Esse escorregamento faz com que a rotação flutua em torno da rotação síncrona. Geralmente o escorregamento para esses motores fica na ordem de 2 a 5% do valor da minha rotação síncrona. E para que eu estou falando isso? Simplesmente pelo seguinte: se eu for construir um gráfico, da carga manométrica, por exemplo, em metro, em função da vazão em metro cúbico por hora, todos os pontos pertencentes a esse gráfico, todos os pontos do gráfico devem estar na mesma rotação. Só que ao longo da experiência, como eu tenho esse escorregamento, e nós vamos estar medindo essa rotação através de um tacômetro, nós vamos constatar que cada ensaio eu vou ter uma rotação provavelmente diferente, com raríssimas exceções. Então vocês vão acabar observando que pode, ao acaso, até coincidir, mas é normal as rotações serem diferentes. Como as rotações são diferentes, para poder obter a representação desejada,
nós teremos que corrigir cada ponto. Começar com a determinação da vazão de forma direta. Então eu vou determinar a vazão de forma direta, Q igual ΔH, área do tanque, dividido pelo tempo, RPM. Então eu vou fazer a correção. Bom, vou executar essa correção lembrando do coeficiente de vazão, meu φ, onde eu tinha vazão, rotação e diâmetro do rotor ao cubo. Então eu terei que o φ para 3.500 terá que ser igual ao φ para a rotação lida. Para cálculo da carga manométrica, vou voltar para a minha equação da energia, onde nós tínhamos HB igual Z da saída menos Z da entrada, mais pressão da saída menos a pressão de entrada sobre gama, mais alfa da saída, velocidade da saída ao quadrado, menos alfa da entrada, velocidade da entrada ao quadrado, sobre 2G. Bom, pH, esta correção é feita através do psi, do coeficiente manométrico. O nosso psi seria GHB N ao quadrado, DE ao quadrado. Se eu for calcular o coeficiente isoladamente, eu sou obrigado a usar a rotação em RPS. No nosso caso não, porque eu vou trabalhar com a mesma unidade dos dois lados. Claro, na igualdade, o G, a aceleração da gravidade e o diâmetro do rotor, acaba desaparecendo. Então eu teria do psi para 3.500, o psi para a rotação que eu quero corrigir a carga, vai ter que ser igual ao psi da rotação lida na bancada. Então deve ficar claro que não podemos utilizar diretamente a vazão da experiência, o HB da experiência, para a construção do gráfico de HB em função da vazão. Por quê? Porque cada ponto estará submetido a uma rotação diferente. Por este motivo, nós devemos corrigir todos os pontos para a rotação de 3.500 RPM. Por exemplo, neste caso, nós ficaríamos, através do coeficiente de vazão, nosso φ, a correção da vazão. Isso originaria que a vazão de 3.500 seria 3.500 RPM dividido pela rotação lida no tacômetro em RPM, vezes a vazão da experiência. Já a correção da carga manométrica seria oriunda do coeficiente manométrico, nosso psi. E nós teríamos que o HB de 3.500 seria o 3.500 sobre a rotação lida pelo tacômetro em RPM ao quadrado, vezes o HB experimental. Diante disso, após a correção, nós podemos levantar a curva de HB em função da vazão, já que todos os pontos dessa representação devem estar na mesma rotação. É fundamental também que essa curva seja feita no Excel e que possamos obter a equação da linha de tendência, já que através da equação da linha de tendência podemos determinar vários pontos, tanto para o HB em função da vazão que nós desejamos trabalhar. Agora, e se tivermos uma situação onde a pressão na saída for diferente da pressão manométrica? Ora, a situação é precisamente a mesma. No caso da determinação da vazão, para cada posição da válvula globo, nós vamos ter, acionamos o cronômetro, deixamos subir um ΔH e fechamos o cronômetro em um tempo T. Ora, a vazão é volume dividido pelo tempo, e nós teríamos que seria o ΔH, vezes a área do tanque, dividido pelo tempo. Não alterou absolutamente nada. E essa vazão é a vazão que nós consideramos da experiência. No caso da determinação da carga manométrica, devemos novamente lembrar
que entre a entrada e a saída da bomba nós não consideramos a perda de carga na equação da energia, porque esta perda de carga já é considerada no rendimento da bomba. Então não consideramos, porque senão estaríamos levando em conta duas vezes. Nesse caso, nós teríamos essa situação. Então, na situação 2, haveria um desnível entre o centro do manômetro e a seção 2 para corrigir. Nesse caso, o HB da experiência, que nós vamos estar usando, que vai estar para a rotação lida no tacômetro, seria obtido através da equação da energia aplicada na seção da entrada à saída, ou seja, de 1 até 2. Esse coeficiente de Coriolis, tanto na seção quanto na seção 2, é praticamente 1, já que nós estaremos com escoamento turbulento. Isso dá para se provar com os dados da bancada. Dentro disto, nós determinamos as velocidades médias do escoamento, na seção 1 e 2, como sendo a vazão dividido pela área, e as pressões da seção 1 e 2 vão ter que ser corrigidas. A única diferença em relação ao vídeo que vocês acabaram de ver anteriormente é que esse H2 era 0, já estava acoplando no centro do manômetro. Agora não, eu tenho esse H2 para corrigir. Só isso que altera em relação à situação anterior. Ora, se vocês ficaram um tanto que perdidos, né, porque não lembram, não estudaram a equação da energia para o escoamento compressivo de regime permanente, eu tenho um vídeo no YouTube que mostra passo a passo o que vem a ser essa equação, como que ela surge, qual o valor dela em projeto de instalações de bombeamento. O link eu vou colocar aqui na parte superior direita. Então, quem quiser ampliar seus conhecimentos, ou recordar, ou realmente iniciar esses estudos, eu convido a assistir este vídeo. Espero que esteja claro e daremos em seguida a continuidade dessa metodologia dos problemas.